Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e gostaria de trazer mais uma palavrinha aqui no dicionário bíblico para poder estar enriquecendo o nosso conhecimento, beleza? Hoje a palavra que nós vamos estar estudando é a palavra fogo. Nós vamos ver a palavra fogo no dicionário bíblico, beleza? Vamos lá. Vai ter algumas referências. Eu acho importante você ver a referência para que você venha assimilar melhor o conteúdo, beleza? Vamos lá, pessoal. Fogo no Antigo Testamento. O fogo já teve seu lugar no culto. O fogo no altar do holocausto devia arder perpetuamente. Levítico, capítulo 6, verso 12 em diante. Provavelmente como símbolo da presença da divindade. É um meio de purificação da presa tomada em combate. Números, capítulo 31, verso 23. A purificação simbólica dos lábios de Israel é efetuada pelo fogo. Isaías, capítulo 6, verso 6. Objetos que foram consagrados e não foram usados devem ser queimados para preservar sua santidade da profanação, como os restos do cordeiro da Páscoa. Os restos das comidas sacerdotais, Êxodo capítulo 29, verso 34, Êxodo capítulo 12, verso 10. As porções dos sacrifícios de expiação, que em oferendas pacíficas são dadas aos fiéis ou aos sacerdotes. Levítico, capítulo 4, verso 11 em diante. O uso litúrgico do fogo e seu simbolismo levanta a questão de punição de certas culpas pela cremação, fornicação por uma viúva desposada, Gênesis capítulo 38, verso 24, relação sexual de um homem com uma mulher e a filha dela, Levítico capítulo 20, verso 14, fornicação pela filha de um sacerdote, Levítico capítulo 21, verso 9, furto de despojos consagrados, Josué capítulo 7, verso 15, não podia representar também a purificação ritual da comunidade de uma desonra moral particularmente infame. A mesma ideia de purificação pode estar, talvez, contida na queima de utensílios de culto e de imagem de deuses estrangeiros. Deuteronômio, capítulo 7, verso 5 e verso 25. Segunda Reis, capítulo 23, verso 4, 6 e 11. O fogo do Eterno, em Jó, capítulo 1, verso 16. O fogo do céu, 2 Reis, capítulo 1, verso do 10 ao 14. E o fogo do Eterno, Números, capítulo 11, verso 1. E 1 Reis, capítulo 18, verso 38. E o relâmpago. O fogo é com frequência usado metaforicamente para significar a ira que sempre queima ou inflama. Isso é constantemente dito a respeito da ira do Eterno. Em Salmos, capítulo 79, verso 5, Salmo, capítulo 89, verso 47, Jeremias capítulo 4, verso 4, Jeremias capítulo 21, verso 12,
Ezequiel, capítulo 21, verso 36, Ezequiel, capítulo 22, verso 21 e 31, Sofias, capítulo 1, verso 38. O fogo da fornalha é uma metáfora comum para indicar tribulação, como a da estada no Egito. Deuteronômio, capítulo 4, verso 20, 1 Reis, capítulo 8, verso 31 e Jeremias, capítulo 11, verso 4. Especialmente a tribulação que prova e separa o justo dos corruptos. Isaías, capítulo 1, verso 22 e 25. Jeremias, capítulo 6, verso 27 em diante. Ezequiel, capítulo 22, verso do 17 ao 22. E Mateus, capítulo 3, verso 2. O fogo é um elemento das teofanias. A origem desta concepção é provavelmente a teofania do Sinai, que se encontra em Êxodo, capítulo 19, verso 18. Mas o fogo aparece também no Êxodo, capítulo 3, verso 2, na sarça ardente, e em Êxodo, capítulo 24, verso 17. Juízes, capítulo 6, verso 21, onde é a glória do Eterno. Salmo, capítulo 18, verso 9 e 13, e Ezequiel, capítulo 1, do verso 4, verso 13 em diante e 27. O fogo é um sinal da presença do Eterno, porque é elemento próprio da divindade. A coluna de fogo das tradições do Êxodo, Êxodo capítulo 13, verso 21 e Êxodo capítulo 14, verso 24, era um símbolo da presença divina em Israel. O Eterno é um fogo que consome. Deuteronômio capítulo 4, verso 24, Deuteronômio capítulo 9, verso 3, Isaías capítulo 33, verso 14. Expressão que significa aquela santidade, que torna impossível ao homem aproximar-se dele. Porém, o fogo pode ser um sinal do beneplácito do Eterno e da sua aceitação do sacrifício. Gênesis capítulo 15, verso 7, Levítico capítulo 9, verso 24 e 1 Reis capítulo 18, verso 38. Neste contexto, a afirmação na teofania de Elias de que o Eterno não está no fogo, em 1 Reis capítulo 19, verso 12, parece ser um desvio da forma usual. Provavelmente é para ser entendido como uma concepção mais reflexiva das teofanias, uma negação implícita de que o Eterno seja identificado como fogo ou qualquer outro fenômeno natural. No contexto, também exprime a fé de que o Eterno age por outros meios do que pelas catástrofes naturais, mesmo os acontecimentos cujos cursos não podem ser traçados tão facilmente. São sua obra. O fogo é elemento do juízo, pelo qual o Eterno destrói os maus. Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, verso 24. Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, verso 2. Os mensageiros de Acosias, 2 Reis capítulo 1, verso 10. Os israelitas, Números capítulo 1, verso 1. Os inimigos de Israel, Amós capítulo 1, verso 4 em diante. O Egito, Jeremias capítulo 43, verso 12. Judá, Amós capítulo 2, verso 5. Israel, Jeremias capítulo 5, verso 14. Capítulo 11, verso 16. Capítulo 17, verso 24. Capítulo 21, verso 14. Jeremias, viu?
Ezequiel capítulo 5, verso 7, Oséias capítulo 8, verso 14. Ele também aparece no juízo escatológico. Isaías capítulo 66, verso 15, Ezequiel capítulo 38, verso 22. Os textos de Qumran repetem as concepções veterotestamentárias de fogo como purificação e como juízo. Agora nós vamos ver no Novo Testamento. O Novo Testamento continua o uso teológico de fogo do Antigo Testamento, sobre o fogo da punição, o fogo e o instrumento do juízo do Eterno, anunciado por João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 10, e em Lucas capítulo 3, verso 9. A expressão semelhante são usadas também por Yeshua, por Jesus, que é Mateus capítulo 7, verso 19, Mateus capítulo 13, verso 40. Reproduzido de Gênesis 19, verso 24, e pelos discípulos de Lucas capítulo 9, verso 54, reproduzindo 2 Reis capítulo 1, verso 10. O fogo do sinais e juízos escatológicos é mais frequente no Apocalipse, a referência é capítulo 8, verso 7, reproduzido em Êxodo capítulo 9, verso 24. A montanha ardente. O fogo que sai da boca de quarto anjo. O fogo que sai das oliveiras e dos lampadários. Marcos 9, 49. Cada um será salgado com fogo. É obscuro. Muitos intérpretes entendem como fogo escatológico do juízo. Como o sal é um preservativo, pede-se ainda também interpretá-lo como fogo da prova. Lucas capítulo 12, verso 49. Eu vi trazer fogo à terra e desejo que ele se inflame. Também é interpretado por muitos como fogo escatológico do juízo, mas é com Marcos capítulo 9, verso 49, um enigma. Aqui também o fogo da prova parece mais provável, embora inadequado. O dito talvez seja muito obscuro para ser uma alusão ao fogo das teofanias e ao símbolo da presença divina no Antigo Testamento. Mas talvez uma alusão desse gênero ache-se à base do dito. O fogo de juízo escatológico também aparece em Hebreus capítulo 10, verso 27. Hebreus capítulo 12, verso 29, repete que o Eterno é um fogo que consome. 2 Pedro capítulo 3, verso 7, é o único passo do Novo Testamento que descreve o fogo escatológico como uma defragância final universal. É evidente que 2 Pedro e Apocalipse retome a imagem veterotestamentárias do fogo escatológico, a modo de Midrash. Se você ainda não sabe o que é Midrash, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa palavra, muito interessante. E a Bíblia está repleta de Midrash. O fogo também é uma manifestação de glória. Apocalipse capítulo 1, verso 14, Apocalipse capítulo 2, verso 18 e Apocalipse capítulo 19, verso 21. Esse aspecto é importante nesses textos. Como em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, o fogo das teofanias do Antigo Testamento é transferido para Jesus Cristo, para Yeshua, salvo interpretação de Marcos e de Lucas. Marcos capítulo 9, verso 49 e de Lucas capítulo 12, verso 49, como de fogo da prova. Paulo é o único autor do Novo Testamento que se refere ao fogo como prova, em 1 Coríntios capítulo 3, verso do 12 ao 15. Esse fogo é claramente
escatológico. Beleza, pessoal? Terminamos aí mais uma palavrinha, o significado da palavra fogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e divulgue para que a outras pessoas venham participar do pão, né? Do conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de você. Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.